Olá, estamos começando a partir de agora mais um programa Impressões e hoje a nossa convidada é a diretora-presidente da Companhia Docas da Paraíba, Gilmara Timóteo. Obrigada pela sua presença aqui no Impressões, Gilmara. Eu que agradeço o convite para participar desse programa. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a tua trajetória pessoal, profissional. Você que é uma cajazeirense com formação jurídica que veio atuar aqui no Porto. Mas antes de chegar ao Porto de Cabedelo, eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua trajetória pessoal, né? Lá em Cajazeiras, a sua escolha pelo direito. Aliás, você também tem uma graduação em computação, né? Minha primeira graduação foi na área de computação. Me senti extremamente frustrada porque não me afinava com tantas e inúmeras cadeiras de cálculo, mas ainda assim concluí o curso, atuei durante um tempo na área. Eu fui desenvolvedora de software, eu fui desenvolvedora de homepages e muitas vezes não me afinava com a profissão porque é uma profissão muito individual. Você está ali na frente do computador desenvolvendo um site ou programando algum sistema. E aí foi quando eu entrei para a parte empresarial do ramo da informática. Eu tive lojas de informática durante 8 anos. Aqui em João Pessoa, e tinha uma loja e depois uma filial. Posteriormente abri uma empresa para oferecer cursos de informática. Era uma época que estava muito iniciando essa parte de informática no mercado como um todo. E depois de 8 anos eu decidi fazer direito. Minha escolha pelo direito foi uma escolha um pouco mais voltada para a parte empresarial, porque como dona de empresa eu precisava ter profissionais. Por exemplo, eu precisava ter um contador, eu precisava ter um advogado que me prestasse serviço e sempre fui muito inquieta com algumas situações onde a gente não gosta de ser refém. Você quer saber o que é que a pessoa está dizendo, qual é a orientação que está sendo dada. Você gosta de ter o controle da situação. Exatamente. Então é uma característica que por conta dessa situação me levou a fazer direito. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, o teu interesse pela computação se deu em que momento? Quais foram as influências? O que é que lhe levou a essa carreira inicial? Olha, eu acho que na época que eu escolhi fazer computação, era uma época onde estava realmente explodindo essa área tecnológica. As pessoas estavam começando a ter computadores, a telefonia ainda não era muito como nós temos hoje. O primeiro telefone, aquele Nokia PCT, que era um equipamento grande, todo mundo conhecia. Então, eu acho que inicialmente foi muito pela curiosidade, né? Vou fazer a área de computação. Minha família tem outra área de formação, minha mãe é bancária, meu pai foi empresário e, por fim, farmacêutico, tinha dono de farmácia, então havia muito interesse da minha família de que eu fizesse o curso de farmácia. E eu fugi da área de saúde para contrariar todo mundo, fui fazer uma área de exatas. Mas foi uma experiência incrível, porque me levou para a área empresarial que me deu uma bagagem de vida muito grande. Daí então foi onde despertou o interesse pelo direito para que eu pudesse estudar as diversas áreas que legalizam, né, a nossa vida como um todo, seja a área de consumidor, seja a área trabalhista, seja a área contábil. A gente se depara com tudo isso no nosso dia a dia e o direito ia me dar essa visão geral. Só que ao adentrar na carreira jurídica, eu me apaixonei pela profissão. Então comecei, após concluir o curso e retirar a OAB, a primeira prova que eu fiz da OAB, eu já obtive êxito e recebi diversos convites para trabalhar em escritórios de advocacia. A princípio resisti um pouco, mas fui ser professora de faculdade. Então comecei a ter uma interação. Eu toda a vida gostei muito de falar. Então eu acho que de falar em público também. De falar em público também, de falar em público, de interagir. Existe uma inquietação muito grande quando eu trabalhava na área de informática, de ficar parada ali de frente com o computador programando. Foi isso que mais lhe frustrou? Isso foi o que mais me frustrou, essa solidão da área, pelo menos a área que eu atuava, que era a área de desenvolvimento de software. Então eu cheguei a programar em diversas linguagens de programação. Hoje está tudo muito diferente, muito moderno, mas eram horas e horas na frente do computador
fazendo programação de software. E aquilo, para mim, era uma solidão completa. Eu que gosto de falar, eu não tenho como, a gente não tem como interagir com as máquinas, não havia essas redes sociais que existem hoje. Então, a área do direito, ela de fato me realizou. Inicialmente, como professora de faculdade, eu cheguei a lecionar a disciplina Direito do Trabalho, Direito do Consumidor, Direito Empresarial e Direito Internacional. Então, acompanhei, teve uma determinada turma na faculdade que eu acompanhei essa turma até a formação e depois me senti extremamente gratificada, fui professora homenageada, mas me senti extremamente gratificada, eu já estava atuando no Porto, quando alguns alunos me procuravam e me agradeciam porque haviam tido êxito na prova da OAB. E aí, professora, eu passei na prova da OAB em Direito do Trabalho e agradeço as aulas que eu tive da senhora naquela época. Então, extremamente gratificante. Para ensinar, no caso, ensinar direito, você teve alguma formação pedagógica para isso? Porque saber é uma coisa, Exato. Saber transmitir é outra coisa, né? Exatamente. Você não teve dificuldade para fazer essa ponte entre o seu conhecimento e essa transmissão para os alunos? Veja, eu fiz pós-graduação, depois de concluir o meu curso jurídico, eu fiz 2 pós-graduações na área de Direito. E quando veio o convite para lecionar na primeira faculdade, eu fiz um teste. Inclusive, um teste onde eu estava concorrendo com outros profissionais que já tinham currículo em diversos setores da área jurídica. Fui fazer o teste, me preparei, eu precisava dar uma aula de 15 minutos sobre um determinado tema, eu me preparei da forma, sempre fui muito observadora, né? E por ter 2 formações, eu passei muito tempo da minha vida estudando. Na verdade, ainda passo, gosto muito de ler e essa característica observadora acho que me ajudou muito nessa questão de lecionar. Eu não tive nenhuma preparação para o magistério, mas aprendi muito em sala de aula, né? E sempre uma responsabilidade muito grande. Eu preparava a minha aula com antecedência, eu tinha o meu próprio equipamento para chegar lá e assim, não precisava de nada da faculdade, então isso transmitiu uma segurança onde a gente ia tendo aquele retorno e eu fui me capacitando. É uma das coisas que eu acho mais gratificantes nas profissões que eu já exerci, lecionar. Lecionar para acadêmicos, né, de todas as áreas. E que área do direito lhe interessa mais? Olha, hoje, inegavelmente, é a área portuária, porque eu fiz especialização em Direito do Trabalho, fiz especialização em Processo Civil, mas recebi depois um convite para adentrar no Porto de Cabedelo. E aí foi uma extrema e gratíssima surpresa, porque comecei a fazer a coordenação do departamento jurídico e, naturalmente, fui me especializar na área portuária. Então, hoje, a área do direito que mais me encanta é o direito portuário, é o direito regulatório. Só que todos os direitos, eles se conversam, eles se complementam. Então, não tem como você ter uma visão isolada de uma determinada linha do direito sem conhecer as demais. A gente precisa ter uma visão geral. E creio que isso é o que é mais apaixonante na carreira do direito. É a gente ter que ter conhecimento de diversas situações para a gente ser um profissional bom em determinada área. Vamos falar mais sobre direito portuário daqui a pouco, mas você falava sobre a sua experiência como professora e também sobre os convites que tinha recebido para ingressar em escritórios de advocacia. Você chegou a advogar? Cheguei a advogar, participei de um escritório jurídico aqui em João Pessoa e foi uma experiência muito salutar. Dessa experiência foi que veio o convite para participar do corpo da Companhia Docas, né, que administra o Porto de Cabedelo, e coordenar o departamento jurídico. A princípio foi um convite extremamente desafiador, porque eu atuava na área do direito do trabalho, do direito civil, não tinha trabalhado ainda com direito público. A Companhia Docas, por ser uma empresa pública ligada ao governo do estado da Paraíba, é uma empresa do ramo do direito público. Mas, quando recebi o convite, uma das situações que foram conversadas era o empenho total que eu teria. E esse empenho é o que pauta toda a minha vida. Esse empenho eu acho que é o que me faz estar aqui hoje.
né, cada profissão ou cada oportunidade que surge, aquela vontade de abraçá-la e de doar o máximo de si para que a gente possa exercer e fazer o trabalho da melhor forma possível. Eu queria que você detalhasse para a gente quais são as diferenças entre advogar, entre a advocacia e lecionar direito, né? Quais são as principais diferenças disso, mas você responde daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Impressões volta já.